Muito bem, hoje vamos estudar a nossa aula, certo? Aula 4, finalizando o capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre características dos investimentos produtivos e especulativos. Veja, nós vamos falar sobre características. O tema que nós estamos abordando no capítulo 2 é redes globais de investimento. Quero lhe dizer que compete ao nosso objetivo da aula compreender a participação do que das multinacionais. Vamos falar sobre ela. Vamos fazer uma análise de gráficos concernente à evolução produtiva dos países investidores, entender como isso se dá nos investimentos produtivos e especulativos. Lembrar que esse é o livro que nós estamos utilizando para você, aluno do nono ano, Geografia Geral e do Brasil. Seja bem-vindo, colega de trabalho, professor, obrigado por escolher essa aula para a sua turma. E vamos aos nossos estudos. Gente, quando nós falamos aí, nós vamos falar sobre a atuação das empresas multinacionais. Você já deve ter ouvido falar muito nessa palavra multinacional. Uma palavra multi, ou seja, implica dizer em que essa nação ela está localizada em outras nações. A sua sede pode ficar nos Estados Unidos, na França ou no Brasil, mas pode ter suas filiais em outras regiões do planeta. Então, quando essa empresa chega a esse patamar, ela é chamada de multinacional ou transnacionais, tá? Então, quem são os principais agentes da globalização de produção? São quem? Olha a pergunta, está no texto. São as empresas multinacionais, certo? Essas empresas, qual é a finalidade dessas empresas? Ela tem a sede em algum país, como eu falei, atuam por meio de filiais em outros países. Por exemplo, você tem uma empresa, você constrói você cria uma empresa. E aí os negócios estão indo de vento em popa, ou seja, está dando tudo certo. E você tem a possibilidade, com a arrecadação que você teve, através do seu capital especulativo, você consegue agora pensar em ter uma outra loja, certo, em outro município, ou seja, você está expandindo o negócio. Chega até um patamar que agora ela não só fica na sua região, mas que você tem intenção agora de vender seus produtos para o exterior. E aí você monta uma filial nos Estados Unidos, de repente vai para a Europa, ou seja, a empresa agora ela está chegando no patamar de, no futuro, se tornar uma multinacional, certo? Ou seja, dependendo dos negócios que você tem, ela já é considerada uma empresa multinacional porque ela está tendo seus produtos vendidos e tem filiais em outros países do mundo. Tu entendeu? Então, ou seja, as empresas deixaram de ser nacionais e passaram a comercializar em outros países. Então, se tornaram empresas multinacionais. Porém, aí chegam mesmo distribuindo suas filiais no mundo, elas mantêm o que? Os estreitos vínculos com seus países de origem. Por quê? Porque há um controle acionário, há decisões estratégicas, há pesquisa, há desenvolvimento, há estratégia de como vai vender esses produtos chamados de marketing. Estão concentradas aonde? Na empresa matriz. São elas lá que decidem o que vão produzir e que as suas filiais irão, ou melhor, elas decidem o design do produto e as filiais que estão em outros países serão as distribuidoras, né? Fabricarão e distribuirão para outros lugares do mundo. Então é aí que a maior parte dos lucros obtidos nas filiais do exterior é enviada para o país de origem. Por isso que há aí uma fuga de valores. Como assim, professor? Fuga de valores. Ou seja, se uma filial está no Brasil, ao invés do dinheiro que elas estão recebendo aqui no Brasil permanecer aqui no Brasil, o que acontece? Aqueles valores será enviado, certo, para o seu país de origem. Então, quem sai ganhando é o país que recebe esses valores, certo? Porque ela arrecada o que? Imposto desse dinheiro entrando nas suas nações. E aí, para você entender que há uma necessidade desse controle de compra e venda de produtos no mundo. Então, houve uma conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Essa agência foi criada em 1964, que tem o objetivo de estimular o crescimento econômico dos países em desenvolvimento e favorecer o comércio entre os países desenvolvidos. Ou seja, para não ficar tão concentrado
somente nos países desenvolvidos, né? Essa comercialização. Então, há também aí um patrimônio das empresas que eu vou te mostrar no mapa, que há um conjunto de bens imóveis, máquinas, estoque, aplicações financeiras, como direitos, contas e obrigações no mundo. Vamos ver aqui para você ter uma noção como essas empresas cresceram nos países e a quantidade de patrimônios que ela construíram ao longo da sua existência. Então, eu te mostro aqui que há uma, para você entender que há uma necessidade deste desenvolvimento fluir. Então, tem que haver reuniões, debate, produto, qual o melhor produto, aonde vai ser investido, quem serão os consumidores desse produto. Tá? Então, eu te trago aqui essa exploração. As 100 maiores empresas multinacionais não financeiras em 2017. Aí tem uma perguntazinha aí no seu livro que fala assim: como estão a distribuição no mundo e a sede das maiores empresas multinacionais? Qual país cedia mais empresa do que as outras? Então, olha aqui. Aqui é um organograma que mostra para você o mapa mundi, só que é um mapa mundi diferente, certo? É um organograma das empresas. Quanto maior for o quadrado, certo? A figura quadrada apresentada aí é o que representa a maior influência e maior quantidade que nesse país existe de países multinacionais. Por exemplo, se você olhar aqui na figura, qual é o país que tem o maior número de empresas multinacionais? Estados Unidos com 20 empresas. Quem vem em segundo? Aí você olha aqui, olha, não tem mais ninguém com 14, você vai dizer o Reino Unido. Tem 14 empresas multinacionais. Quem vem em segundo? Aí você olha e vê aqui a França tem 12. Quem vem em terceiro lugar com o maior número de empresas multinacionais? Você olha, a Alemanha com 11 e empatando com o Japão com 11. Tá vendo? E aí quando você tira isso daí, o restante, veja que em terceiro e quarto lugar vem empatados China e Irlanda com 4 empresas multinacionais. Lembre, isso são as maiores empresas multinacionais não financeiras em 2017. Tá? E o restante aí só vem somar apenas com uma empresa. Espanha vem aqui em quarto lugar com 3 empresas. O restante dos países aí apresenta somente uma empresa multinacional. Então você percebe que há uma concorrência entre as empresas se tornarem, estarem no ranking nas vendas dos seus produtos. Então bota aí para você, coloca aí para você primeiro Estados Unidos com 20, segundo Reino Unido com 14, terceiro lugar a França com 12, em quarto lugar a Alemanha e Japão com 11, tá? Bom, quando nós falamos sobre as transnacionais, está no seu livro. As transnacionais instalaram-se em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, ela se expandiu. Então, os principais fatores que traíram essas empresas aos países desenvolvidos foram o amplo mercado consumidor, a qualificação mão de obra, a disponibilidade que esses países ofereceram a essas empresas de boa infraestrutura e que permitiu aí a instalação dessas fábricas. Já nos países em desenvolvimento, a principal atratividade de levar as empresas, as suas filiais até lá, foi a mão de obra barata, os impostos mais baixos, a facilidade de exportar seus produtos para outras regiões devido à sua geografia e algumas vantagens de lucro. Em geral, a maioria dos países se instalaram as suas indústrias transnacionais, como por exemplo no ramo de têxtil, de calçados, eletrônicos, baratos, de brinquedos, e que empregou grande quantidade da mão de obra, não requer alta qualificação. Então, essa é uma ideia, né? Das empresas instalarem suas filiais em outros lugares devido a essa mão de obra não qualificada. Então, favoreceu aí a desconcentração, produção industrial no mundo. O que é desconcentração? Para não ficar só concentrado nos Estados Unidos, ou na França, ou na Alemanha, os outros lugares favoreceu que essa produção também pudesse ser feita em outros lugares. Tá entendendo? Para não ficar só concentrado naquela região. Então, essa produção também acabou gerando emprego em outras regiões. Então, tá aí essa marcação que eu mostro para você, tá? Bom, aí surgem alguns países que atraíam investimento de outros países às suas regiões, né? E bem como em outros lugares. Por exemplo, nós temos aí os investimentos externos do grupo BRICS.
é grupo. Ou seja, você vai ver dentro do contexto que elas vem da sigla dos países: Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul. Sobretudo, os 4 primeiros, né, Brasil, Rússia, Índia e China, são as maiores economias do mundo, né, juntando. Então apresentaram vantagem de ter um grande mercado consumidor. Isso era um grande interesse dos países desenvolvidos. E atraiu aí investimentos externos para elas. Contribuiu também para que o poder econômico dessas nações pudesse também crescer. Tá entendendo? Então se tornaram aí os principais países receptores que recebem investimentos produtivos estrangeiros em suas regiões. Quem foi os países que investiram nessas nações? Por exemplo, os Estados Unidos investiu, China, Índia, Brasil, Rússia, África do Sul. Tá entendendo? Então mostra aí também o crescimento de valores entre elas. Quando eu trago os BRICS, eles também facilitaram o que? O investimento ocorrido nelas, que entre esses 4 países, o maior investidor e mais interessado e que cobiça, vamos por assim dizer, abranger o maior número de mercado consumidor dos seus produtos é a China. Lembra quando eu falei para você nas aulas anteriores sobre o conceito de investimento produtivo? Ou seja, o Brasil não investiu em trazer fábricas, né, não atraiu investidores e perdeu muito com isso. Então, não é por acaso que as empresas chinesas têm aumentado substancialmente seus investimentos não só no Brasil como no mundo todo, ou seja, ela se manteve fiel ao propósito de investir mais, pensando na lucratividade, nem que seja especulativa, mais rápido, mas também pensando no futuro. Então, gente, eu quero agradecer a você, espero que você tenha curtido muita aula e até a próxima.